Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Estamos começando mais uma temporada, né? A quarta temporada, então o quarto ano de Sem Servidor, né? A gente trazendo aí conteúdos de serverless em português, né? Que esse é o grande propósito do podcast, de democratizar esse conhecimento para o público, né, que fala em português, especialmente no Brasil. E nesse episódio, né, a gente vai falar aí sobre as novidades de serverless que foram apresentadas no reInvent, né, de 2023, no finalzinho de 2023, e também um pouquinho do que tem de novidade, né, não só do reInvent, mas que um pouquinho antes, um pouquinho depois, né, acho que tem umas novidades legais que envolvem serverless, também que está virando uma tradição, né, a abertura da temporada, da terceira temporada já foi, né, o episódio das novidades do reInvent, e novamente estamos aqui para fazer isso. E o convidado, né, que vai conversar aqui comigo sobre essas novidades e vai contar um pouquinho, né, dessas novidades de serverless é o Peterson, né, o Peterson Larentes, que é Senior Specialist Solutions Architect para serverless na AWS. E aí, Peterson, tudo bem? Fala aí, Evandro. Oi, ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e qual horário esteja nos ouvindo. Evandro, para mim é uma honra estar aqui novamente junto contigo, né, inaugurando mais essa temporada desse importante podcast que nós temos aqui em português, falando de serverless na AWS, tá? E também, claro, outros cloud providers também, falando serverless no geral, tá bom? Então a gente também tem essa democratização, né? Arquitetura de software, falar de serverless num contexto geral. Grato aí pelo convite. Legal, obrigado aí por ter topado, né? Até eu vou pedir para tu falar um pouquinho, né, quem que é o Peterson, né, e o que faz, né, um Senior Specialist Solution Architect para serverless na AWS, e quem, né, a gente já fez um bate-papo, né, lá na terceira temporada. Quem tiver curiosidade também para ouvir um pouquinho, né, do Peterson, pode entrar lá e escutar um pouquinho, mas fala aí para o pessoal que está te ouvindo agora, né, e não te conhece, quem que é o Peterson e o que tu faz na AWS. Pô, então vamos lá, né? Esse cargo de Senior Solution Architect especialista, né, de serverless, é um cargo alinhado com Go-to-Market. Então tem essa sigla GTM, Go-to-Marketing, que nós somos os responsáveis para entender como que a tecnologia de serverless ela está sendo, como ela está sendo adotada na região da América Latina. Então eu tenho essa responsabilidade desse território na América Latina, tá? Então eu converso com os clientes mais estratégicos e eu também lidero o que nós chamamos de TFC aqui na AWS. Então o TFC é uma comunidade técnica. Tem os SAs que nós chamamos de SAs de field, SA de conta, e cada um desses SAs de conta tem a sua área de profundidade. Então a gente tem uma comunidade serverless. E eu lidero essa comunidade. Então esses SAs eles também são um mecanismo de escala. Então eu entendo os clientes que são mais estratégicos, eu converso, os clientes que também precisam de mais pessoas, tem uma jornada com mais pessoas participando, mais falando, eu trago também outros arquitetos para falar, e a gente cria essa grande comunidade, trocando informação. E uma coisa interessante também, Evandro, nesse papel de especialista serverless, muitas vezes a gente pensa, fala de Lambda, fala de API Gateway, muitas vezes a gente fala mais de engenharia de software, mais de como o time é construído, mais de como que o domínio da aplicação, até onde ela vai, por onde ela começa, qual é o ciclo de desenvolvimento, qual é a relação disso com o que está sendo entregue, com um negócio em específico, para depois a gente falar de algum serviço, falar de engenharia de software mesmo, de padrões. Legal, isso é muito legal, porque inclusive foi o alvo do nosso papo lá em Las Vegas, né, durante o reInvent, né, Peterson, que a gente se encontrou por lá, e a gente entrou justamente, né, nesse debate, né, nessa conversa sobre algo mais amplo do que serviços especificamente, né, AWS, enfim, então, que é a parte da arquitetura, né, como fazer realmente uma aplicação serverless e tal. Então acho que isso realmente é muito legal e inclusive uma baita ideia para um episódio aqui também do podcast, para a gente falar sobre isso, né, falar de arquitetura serverless, né, de uma maneira muito mais ampla, né. Claro, de padrão. Conte comigo. Muito bom. Mas vamos falar de reInvent, né? reInvent, eu nunca tinha ido, foi a minha primeira vez, né, no reInvent. Apesar de ter lido bastante, muitas pessoas falarem para mim sobre o evento e dicas e tal,
é muito diferente quando tu tá lá no evento e tu entende a dimensão, né, do evento, né? É algo insano, assim, é gigantesco, né? Espalhado por vários hotéis, né, em Las Vegas. Cada hotel, né, se for caminhando, tu leva 30, 40 minutos, né, para chegar, e muito conteúdo, né, uma imersão realmente, né, bastante grande, além de conseguir estar próximo de pessoas que muitas vezes tu fica olhando, né, no LinkedIn ou num blog e tal, num vídeo, né, e tu fica admirando e tal, por lá tu consegue sentar com ela, bater um papo, né, e realmente muito rico, assim. Então, para mim foi incrível, né, essa primeira experiência, né? E teve, com certeza, né, bastante novidade aí de serverless, né? Teve bastante anúncio, bastante coisa acontecendo, né? Então, vamos explorar um pouquinho isso, né? E aí uma percepção daí minha já, e eu queria entender contigo também, né? E aí quando as pessoas me perguntam, e aí as novidades de serverless do reInvent, né? Eu sempre divido em 2 grandes blocos, assim, né? Os lançamentos de serverless para apoiar a estratégia de GenAI, né? E inteligência artificial de forma geral, e as outras novidades, né? Os outros lançamentos. Também ficou com essa impressão? Foi mais ou menos por aí também? Sim, eu também tenho essa impressão e, inclusive, faz parte do que nós temos aqui de mensagem oficial, porque o assunto de Generative AI, ela não é mais só... algumas pessoas costumam dizer a hype, não é a hype, é a realidade, é o que está transformando muitos negócios, e nós aqui da AWS, nós temos total interesse de facilitar ainda mais isso. E toda essa parte, por exemplo, da jornada do dado, porque a GenAI precisa de um dataset com qualidade. Precisa de poder computacional elástico, precisa de ter um prompt engineering decente para a coisa funcionar legal, para que você possa treinar e utilizar os seus modelos, para ter toda essa parte de training, de inference e de chegada de dataset, tem todo um mundo transacional por cima disso, que ainda existe um overhead muito grande de engenharia de software. Existe um overhead muito grande das empresas olhando para isso e colocando esforços em coisas que não estão totalmente relacionadas ao resultado de negócio. E quando nós falamos de serverless e generative AI, serverless é um grande enablement de generative AI, para que generative AI é uma das tecnologias que entrega uma experiência melhor para o nosso cliente, de alguma coisa que nós queremos fazer. E serverless é o que está orquestrando para que o poder computacional ele consiga servir de maneira elástica, com escalabilidade, com segurança, ter controles, ter velocidade de desenvolvimento. Então tivemos muitos launches nesse sentido. Faz muito sentido mesmo, né? E como essa é a estratégia, tem que criar todo o arcabouço, né, para conseguir fazer tudo isso acontecer, né? E aí já logo no primeiro dia ali já teve, né, o keynote do Peter, né, DeSantis, né, que fez um keynote bem legal, né, sobre... ele contou bastante a história do serverless, né, durante o keynote dele, né, conectando, e aí foi nesse storytelling, né, ele foi conectando todos os lançamentos, né, e acho que uma coisa legal, né, do discurso dele, que até anotei, né, no dia que eu vi, que ele fala, né, da relação, né, de serverless com sustentabilidade, né, onde ele até usa a frase, né, the most efficient power is the power you don't use, ou seja, tipo, o poder, né, a energia mais eficiente, né, é aquela que você não usa, né, então isso realmente foi muito legal e para mim faz bastante sentido, né, esse tipo de conexão, né. Mas não foi só o Peter, né, que fez o lançamento, teve lançamento de serverless com Swami também, né, o próprio Werner também falou, né, de alguma coisa de serverless, né. Desse grupo, né, de coisas que estão relacionadas, digamos, para apoiar, né, a estratégia de Generative AI. Que destaques tu traz aí de serverless para a gente? Eu também gostei bastante dessa frase, viu, Evandro, que o Peter DeSantis falou, e ele está em linha de algumas coisas que a gente vê no mercado mesmo no dia a dia, né? Que a gente olha e fala assim, olha, no dia a dia, quantos, caríssimos ouvintes, né? Quantos de vocês se beneficiariam de ter um workload que é capaz de scale to zero, escalar para zero? Isso é uma coisa, isso é uma habilidade importante.
e que muitos workloads que são construídos em tecnologias baseadas em containers, por exemplo, Kubernetes ou outras tecnologias, elas não são facilmente montadas e não é uma engenharia fácil para você ter um scale to zero. Porque são caríssimos pods que vão conseguir escalar rápido o suficiente para atender a demanda. Tão rápido, por exemplo, menos de 1 segundo, que a tecnologia do Lambda consegue, por exemplo, com o Firecracker, que é uma VM que está dentro de um bare metal, exclusivo para isso. Então, com milhares de, vamos colocar assim, de commits e centenas de times trabalhando para que isso aconteça. Então, isso é algo muito interessante, Scale to Zero. E uma coisa que me empolgou foi um lançamento específico, e nem é dos serviços que eu sou especialista, tá? Mas uma coisa que eu gostei, que é do Redshift Serverless, que está usando IA. Então, quem já tomou conta desse tipo de workload, de data warehouse, é uma ciência que não é brincadeira, principalmente para tentar prever escala. Então, esse serverless o Redshift Serverless com um IA, ele tem essa habilidade de fazer um autoscaling de acordo com o comportamento do seu DW. E o comportamento de um DW, para cada case, se comporta totalmente diferente. Ele consegue ter uma performance de preço até 10 vezes superior para workloads variáveis. Ou seja, que a coisa muda. E eu vendo isso, para mim já fica aquela coisa, quando que vamos ter isso para outros serviços também, né? Eu aguardo isso para que aconteça. Será que talvez para Lambda? Então, assim, não é nenhuma mensagem oficial, tá, pessoal? Só estou dizendo aqui que também, como clientes, também a gente aqui trabalhando na AWS, a gente também fica aqui, olha, será que tem um time trabalhando com isso? Tudo bem? Porque nem sempre a gente tem total visão do que está acontecendo. É claro, eu tenho visão de algumas coisas, mas não de tudo. Não, isso é muito legal porque e inclusive, né, fica a dica para o pessoal que não assistiu, né, aos keynotes, né, no keynote do Peter, inclusive ele explica a nível, né, mais técnico, inclusive de como que funciona, né, todo esse arcabouço e a lógica por trás. Então, pô, é muito legal, realmente é algo bem bacana, né? E eu gostei bastante, inclusive, né, profissionalmente aqui na empresa a gente utiliza também Redshift, então é um desafio, né? Porque tu está sempre com um grande volume de dados, cada um com comportamento diferente, como tu mesmo contou, né? Então realmente é impressionante, bem legal realmente esse lançamento, né? E a gente teve também outros, por exemplo, o Elastic Cache Serverless também, né? Que também uma conexão muito legal ali quando a gente fala, né, de cache e tal, né, e essa capacidade, né, que foi lançada, né. O que tu acha desse lançamento aí também? Esse lançamento, a gente vem colocando comportamento serverless em alguns serviços que são gerenciados, né? A gente consegue gerenciar tanto a ponto de eles receberem também a nomenclatura de serverless. E para mim isso é empolgante e fascinante porque é uma mensagem que a AWS está ao lado do cliente como parceiro para tentar auxiliar o cliente a focar mais naquilo que interessa. Porque imagina o seguinte, você tem um Elastic Cache que toda a parte de engenharia operacional está totalmente gerenciada pela AWS, a ponto de escalabilidade, elasticidade, as configurações, e mesmo assim não é algo trivial você trabalhar com as suas carries. Então é para isso, é para focar mais nessa engenharia, focar mais em como que o dado pode realmente servir para o negócio, colocar mais as pessoas para olhar com isso, colocar sua atenção para isso, para no final do dia ter mais ROI, né? Essa é a ideia que a gente vê, e isso que me empolga quando vejo esses serviços, ainda mais Elastic Cache, que é amplamente adotado no mundo para diversos casos de uso, de todo tipo, analítico, operations, para logs. Então eu acho bem legal, acho que é algo que realmente vale a pena dar uma conferida e entender com mais profundidade. Legal. E aí, indo para o outro keynote, né, que teve o keynote do Swami, né, que é o VP, né, de Data e AI, né, que foi bem legal também, que foi, né, um show de lançamentos, né, ele não... A cada piscada que ele dava, ele lançava alguma coisa nova, né, uma feature, um produto novo. Mas teve um que eu acho que é legal também, né, eu fiquei com isso anotado, né, que é talvez um dos serviços mais antigos de serverless que tem na AWS, que é no S3, né, que é o lançamento do Express
OneZone, né? Que é muito pensado no volume realmente de throughput de dados, né, que precisa ter, né, para esses workloads de IA, e que também foi para mim um destaque bem legal, apesar do OneZone, né, ser algo que é importante levar em consideração, né, na tomada de decisão, mas a capacidade do S3 nesse sentido é bem legal, né? É muito legal. E isso, Evandro, também me faz refletir, e de conversas que eu tenho com clientes, que nós temos a possibilidade, é claro que isso também é complexo, mas nós temos a possibilidade de cada vez mais usar a ferramenta certa para o trabalho certo, para o requisito não funcional certo. Não é 100% da sua estratégia de dados, ou 100% dos dados de todas as aplicações que estão rodando na sua empresa, que tem a necessidade de ter 11 noves de durabilidade e ter 4, 5 noves de disponibilidade. Então, olha só, tem um trade-off aqui. Então, o triângulo, o teorema CAP, né, uma espécie de teorema CAP. Vamos aqui diminuir um pouco essa parte de durabilidade, diminuir essa parte de alta, na verdade assim, tá? Não diminui a durabilidade, diminui a disponibilidade, porque nós temos menos a Z. A durabilidade, ela ainda é mantida. Então nós abrimos mão da alta disponibilidade para ter mais velocidade. Então, por exemplo, workloads de IA, que são dados muitas vezes facilmente facilmente recriáveis, ou se tiver uma indisponibilidade, o processo não é tão oneroso, porque não é algo que está sendo acessado online para atender uma transaction, olha só, faz mais sentido. Então é um trade-off. Então acho que isso faz bastante sentido e faz a gente refletir nisso. Vamos usar a tool certa para o requisito certo. Acho que essa tua frase é matadora, né? Porque cada vez mais realmente a gente consegue ter a tool certa, né, para fazer isso, coisa que, né, algum tempo atrás, né, obviamente pela própria evolução, né, dos serviços, tu tinha muitas vezes que se adaptar, e agora está cada vez mais splitando, né, as coisas para conseguir ter, né, esse atendimento. Então, realmente bastante interessante, né? Inclusive no episódio anterior a esse, né? Para quem tiver curiosidade, é um episódio que fala sobre computação, né? De alta computação, né? De alto throughput, e inclusive fala, né? Sobre uma limitação do S3 em termos de throughput, né? Na ocasião lá que esse case teve, e que olhando, né? Para esse lançamento, me parece que esse lançamento atenderia muito bem, né, aquele case. Então, não vou dar spoiler já para a galera também ter curiosidade de lá ouvir esse episódio, que está bem bacana, tá? Mas legal, a gente falou um pouquinho, né, desses lançamentos que foram talvez os principais aqui, envolvendo, né, os executivos, né, que fizeram, né, os keynotes, mas também tiveram vários outros lançamentos interessantes, né, de serverless, né? Por exemplo, no mundo de Lambda, né, eu acho que tem bastante novidades, né, algumas que foram lançadas um pouquinho antes do reInvent, outras um pouquinho depois, né, Peterson? O que tu tem aí de compiladão aí de novidades de Lambda para a gente falar? Não, mas a gente até conseguir ficar dentro de um tempo, né, que seja suficiente para os nossos ouvintes, né? Aqui, né? Não estourar. Mas olha só, eu separei alguns aqui, começando com um primeiro, que eu acho que é o que mais altera a vida de quem usa Lambda e com menos interação. Não precisa fazer nada para usar isso, já está lá. Que é um novo comportamento de scaling da Lambda. Então, foi lançado em novembro de 2023, o novo comportamento de scaling. E esse comportamento de scaling, ele vai direto para influenciar o limite de burst. Então, só uma revisão muito rápida. Antes desse launch, nós tínhamos, por exemplo, na minha conta, eu posso ter até 10.000 execution environments de Lambda. Então, fui lá no Service Quotas, pedi um aumento aqui em São Paulo. São Paulo vem com 1.000, pedi para chegar em 10.000. Então, eu tenho 10.000 execution environments de Lambda agora disponível na minha conta. Se eu recebesse uma rajada que demandasse subir mais do que 3.000 execution environments, eu tomaria um throttle do resto dos execution environments que seriam necessitados. Por quê? Porque eu tenho um hard limit de conseguir subir, né? Porque é isso que alterou. Até 3.000 execution environments e depois entregar 500 execution environments a cada minuto.
Então isso tinha, para você chegar até 10 mil execution environments, precisava de quase 12 minutos para conseguir chegar. E isso também não é só para uma única lambda, é para todas as lambdas. Então, se você tiver 30, 40 lambdas e tiver uma lambda com uma vizinha um pouco mais barulhenta, ela pode também tomar conta desse burst. E o launch foi, a partir de agora, lambda consegue ter uma escalabilidade 12 vezes mais rápida. E aí, agora como que é? Ao invés de ser 3.000 de burst por conta, é 1.000 a cada 10 segundos por função. 1.000 a cada 10 segundos por função. Então imagina, ouvinte, agora como é que funciona. O primeiro conjunto de requisições, você já consegue colocar 1.000, no próximo 10 segundos mais 1.000, próximo 10 segundos mais 1.000. Em 90 segundos você consegue ter os seus 10.000 execution environments. Mais 12 minutos antes, agora 90 segundos. 90 segundos. E também por função. Então cada função ela tem a sua escalabilidade diferente uma da outra, então não tem essa de vizinho barulhento. Aí, Evandro, pode pensar assim, mas eu tinha uma função que precisava desses 3.000, né, e agora diminuiu para 1.000, querendo ou não, logo de cara eu tinha 3.000, né, se fosse uma lambda só. Temos clientes que tiveram pouquíssimos, tá, mas nós tivemos, e para esses clientes que são a minoria, a saída é o provision concurrency, então provisionar mesmo a quantidade maior, porque para a vasta maioria dos clientes tem mais de uma função que escala de maneira massiva, mais de uma, e esse comportamento ele está escalando mais, ele está com um throughput bem alto. Imagina, 1.000 execution environments a cada 10 segundos, você tem mais 1.000, você tem mais 1.000, você tem mais 1.000. Perfeito. Não, e isso é muito legal, né? Porque até conectando com o assunto anterior de dados, né? O Lambda ele é bastante utilizado, né, também em estratégias de dados, né, para fazer transformação. E isso é um tipo de discussão que eu já vi acontecendo, inclusive, né, dessas limitações, esse hard limit do Lambda nesses cenários de dados, né, porque daí tu trata, né, um volume realmente muito, muito grande, né. E eu, particularmente, no ano passado, eu estava numa discussão, inclusive, também que envolvia, né, esses hard limits, e isso era, de certa forma, uma preocupação, coisa que agora, né, nesse novo cenário, com esse lançamento, gerou uma capacidade muito legal, né? Eu acho que o destaque ali também de ser por função também, acho que deu uma capacidade gigantesca, né? Eu acho que isso é uma mudança realmente muito drástica, né? Então, além da velocidade de escala, essa separação também é muito benéfica, porque que era o cenário, inclusive, que eu estava em discussão, que seriam diferentes lambdas que estariam concorrendo, né, na mesma... Né, nesse mesmo limite, né? E aí nesse cenário, então, realmente fenomenal. Acho que esse é um game changer aí para o Lambda, inclusive para muitos cenários que talvez ele ainda era contestado, né, no dia a dia. Pois é. E também a gente vê, Evandro, que esses lançamentos eles não são solitários, né? Um lançamento habilita outros. Hoje a gente não vai conseguir entrar no detalhe, mas tem mais dois que se for o caso, vocês também, ouvintes, podem pesquisar, é fácil. Teve mais 2 lançamentos de escalabilidade, mas para agora estratégias de Polar. Então tem para o Kafka, para o MSK e para o SQS. Então foram também algumas features que aprimoraram principalmente a velocidade com que a Lambda consegue consumir de um tópico do Kafka e também consumir de uma fila. Porque hoje nós estamos vendo uma crescente de utilização de Lambda, principalmente nesse cenário de data que o Evandro trouxe. Porque a Lambda ela tem uma parte opinativa que ela tem as melhores práticas de engenharia de software para consumir de um tópico Kafka e para consumir de uma fila, coisa que muitas vezes a gente tem que colocar uma biblioteca, tem que configurar, tem que gerenciar uma série de coisas. E o grupo de engenheiros do Lambda pensam em conjunto há muitos anos de como fazer esse Polar ser o mais eficiente possível, porque esse Polar, Evandro, não é um código que é cobrado do cliente. Então o que é cobrado do cliente, a partir do momento que eu tiro do Kafka, eu coloco para dentro da Lambda mesmo e executo o código. Então esse Polar ele tem que ser muito eficiente. Então tem que ter muita engenharia por trás. Então não é muito fácil a gente pegar o nosso pod do Kubernetes e colocar as melhores práticas de Polar que a Lambda tem implementada dentro dela. E essa implementação opinativa, ela também está, e esses controles de melhoria, muitos vocês vão ver, depois olhem lá, Kafka e MSK, ele
permeia muito entre externalizar algumas configurações de escalabilidade. Externalizando umas coisas que antes não tinha uma configuração, agora tem uma configuração externalizada para fazer um fine tuning dessa escalabilidade. Legal, bacana. E até, né, nessa linha, Peterson, depois eu me comprometo até de liberar aí um compilado para os nossos ouvintes, né, com os principais links, né, desses lançamentos, né, que tem públicos da AWS, para que o pessoal possa aí explorar. A gente deixa isso no link aí do episódio para depois poder entrar em detalhe, estudar um pouquinho mais e a gente daí fica à disposição, inclusive, né, para trocar um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que de Lambda, acho que são destaques legais. Acho que vamos sair um pouquinho da parte de computing, vamos falar talvez de arquiteturas orientadas a eventos aí, talvez sobre Event Bridge, né? Acho que Event Bridge também é um tipo de serviço que vem crescendo muito, né, na AWS. Acho que está tendo bastante investimento, né, dá para ver o quanto que evoluiu o Event Bridge, né, com vários novos gatilhos, né. Acho que isso tem sido bem legal e alguns novos lançamentos aí foram feitos também sobre Event Bridge, né. O que tu tem de destaque aí nessa linha? Olha, vamos lá, o do Event Bridge, a gente vê que é um serviço que nem você falou, viu, Evandro, um serviço importante, um serviço que cada vez mais os clientes eles vêm desmistificando como aplicar e como utilizar o Event Bridge, onde que ele é melhor aplicável, as diferenças entre ele, entre o SNS, o que significa ter um Event Bus, por que eu preciso de um Event Bus. E uma das coisas que o Event Bridge estava devendo e teve um lançamento que foi interessante foi nessa parte de métricas. Então foram lançadas algumas métricas de invocação de ingestion, então quanto é uma métrica que consegue mostrar qual que é a latência de ingestion e para completar a chamada, ou seja, para chegar até o target, quanto tempo está demorando desde que o seu put event chega até o Event Bridge até a chegada do target. Isso era uma métrica que antes nós não tínhamos e agora ela foi também colocada e tem essa métrica destrinchada em mais duas: ingestion to invocation start latency e também put events latency. Teve uma outra também que nós vemos também, que é a parte de... Tem aqui a nossa colinha, tá? Só para a gente poder olhar e falar certinho assim o que foi lançado, tá? Então são eventos gerenciados de somente leitura. Então, isso é para que a gente possa mitigar atividades suspeitas em quase tempo real, né? Quase tempo real. Então, veja, né? A gente pode ter um event source que é, por exemplo, um Secrets Manager, e o nome do evento é Get Secret Value. Então, esse é um evento que eu tenho essa vontade de que ele seja imutável, porque ele está falando a respeito de um componente de segurança. Então, agora é possível de a gente ingerir e trabalhar com esses eventos dentro do Event Bridge. Que teve, dessa vez do Event Bridge, Evandro, essas são as principais, tá? Que nós tivemos recentemente. Legal. E métrica é super importante, né? Quando a gente fala de arquiteturas serverless, né? A observabilidade é um ponto fundamental, né? Para conseguir ter uma arquitetura saudável de serverless, né? E como tu falou, né, tinha uma certa dívida, né, de conseguir ter esse alcance de métricas, então realmente é algo muito legal e de um serviço que, do meu entendimento, o Event Bridge, ele é base, né, para uma arquitetura serverless de fato, né. Eu acho que, de uma maneira geral, né, o pessoal, né, em geral, que eu vejo, né, se acostuma muito a usar SQS, SNS, por conta, talvez, né, que a gente encontra também ainda muito material sobre isso e tal, mas muitas vezes o Event Bridge é a melhor alternativa para isso, né? Esse é um ponto legal também de discussão, que eu acho que daria um podcast só sobre isso. Dá um inteiro só sobre isso. de tomada de decisão, de quando utilizar um ou outro, acho que isso era um tema bastante legal também, né? Agora, do outro lado, né, a gente até fala, né, de Event Bridge como coreografia, né, e o Step Functions, né, como a orquestração.
A gente tem também novidades aí de Step Functions, né? Tu tem aí alguns destaques, né, para falar para a gente. Tem sim. Então, o primeiro é o seguinte, são mais features que estão auxiliando no desenvolvimento de workflows. Então, são coisas que, por exemplo, tem duas que é diretamente ligado a isso, para auxiliar no desenvolvimento mesmo. Então, Restart Step Functions Workflows de um estado que falhou. Então, olha só, antes a gente tinha lá o workflow e a gente não conseguia restartar exatamente do ponto que falhou. Então, eu tenho uma máquina de estado com 10 passos e falhou no 8º passo. Eu quero restartar aquele execution ID exatamente do passo que falhou e fazer de novo, a partir de lá, a partir daquele estado, a partir de onde parou, com aquele contexto, com aquelas variáveis. Então isso auxilia no desenvolvimento, auxilia no troubleshooting e auxilia também, por exemplo, em uma situação de produção onde precisa de uma intervenção humana, de um fluxo crítico, de fazer algo bem mais rápido, de ter, por exemplo, algo que você colocou lá, já está rodando e ter uma idempotência para você não precisar reprocessar aquilo e chamar vários outros sistemas novamente, tá? Então isso abre algumas portas, tá? Não somente para o desenvolvimento, mas também para ter algumas estratégias de se recuperar a falha em workloads críticos na produção. A segunda é o Task State Testing. Então, agora a gente consegue, para acelerar o feedback mesmo, estou lá desenvolvendo, eu consigo rapidamente só pegar um Task State, um estado, e testar testar individualmente ele, colocar uma entrada, esperar uma saída e testar ele individualmente, sem precisar colocar um input para anterior, para próxima, só quero saber ele, quero saber se este daqui está funcionando. E duas outras funcionalidades de integration tem agora uma integração otimizada com a Amazon Bedrock. Então, para quem já usa Step Functions, nós temos alguns serviços que têm as integrações otimizadas e tem as integrações de SDK. Antes desse launch, era possível chamar as integrações via SDK, pegava lá as integrações do Bedrock, as APIs do Bedrock e chamava. Isso já era possível. Agora, com essas otimizações integradas, nós vemos o serviço de Step Function de Bedrock falando um com o outro, de maneira síncrona, de maneira assíncrona, tendo a resposta, mostrando aqui, por exemplo, o que externalizando tasks de dentro do Bedrock, como, por exemplo, análise de sentimento, criar um sumário, coletar todos os codes de um documento, e isso está integrado com o Step Functions. E aí você vê, né, Evandro, serverless como enablement para a estratégia de GenAI. Quantos fluxos de GenAI a gente precisa? A gente tem workflow, faz isso, depois faz aquilo, aí a Generative AI responde uma coisa, depois vai para lá. Pode ter o Step Functions com todo um fluxo de trabalho de Prompt Engineering, porque você fica pensando assim, digita lá no Prompt Engineering no OpenAI da vida, digita lá um texto. Você acha que é rápido, aquele texto ele vai puro para dentro do Machine Learning, para dentro do modelo de LLM? Não, tem um Prompt Engineering antes. E aí tem outras passagens de Machine Learning para deixar aquele Prompt Engineering mais aderente ao modelo para a tarefa que ele identificou para fazer. Opa, é uma sumarização. Se é sumarização, vamos colocar aqui alguns componentes, vamos colocar aqui umas coisas e passar para o modelo executar. Então isso Step Functions também pode habilitar. E a última, Evandro, é como que a gente pode acessar endpoints HTTPS externos, tá? Então, não tinha? Não tinha, gente. Agora tem, tá? Então dá para chamar agora endpoint externo HTTPS. Muito bom. Acho que esses lançamentos incríveis vão muito na linha, né, que é comum a gente falar, né, de serverless, que, por exemplo, tu não deveria ter que criar uma função Lambda para conectar dois serviços, por exemplo, né, da AWS, né? Então, antes desses lançamentos, eventualmente tu tinha que justamente criar, né, essas funções lambdas que faziam, né, essa cola, né, entre os serviços, ou essa cola, né, com um serviço externo HTTPS, né? E aos poucos, né, a gente vê justamente esse movimento de criar esses adaptadores, né, que já conectam diretamente e que, além de trazer a produtividade, né, que a gente sempre espera disso, também elimina no final um ponto de possível de erro também, né, porque afinal criar um novo código ali no meio, né, que vai fazer essa integração é passível de ter mais um ponto de falha, né, então isso realmente é bem legal e,
como tu falou, né, mais uma entrega ali, né, nessa questão do Bedrock, que apoia, né, a estratégia de IA da AWS, ficou bem claro isso, né, nos lançamentos, bem legal mesmo. E, né, puxei um pouco mais para essa questão, mas o do retry ali, para quem já usou, né, Step Functions e já teve que criar alguns fluxos, às vezes bem grandes, né, vai correr uma lágrima de ver essa feature rodando, né, então fica a dica aí de realmente aprofundar e testar um pouquinho aí, né, esses lançamentos de Step Functions, né? E de tudo isso que tu viu no reInvent, Patrícia, eu queria ouvir um pouco tuas percepções, né, esse teu compilado, né, dos lançamentos, e no final o que tu mais curtiu, né, o que foi o teu lançamento preferido? Bom, o meu lançamento predileto, né, são aqueles que realmente já refletem diretamente no meu dia a dia mesmo, né, não tem jeito, essa parte aqui de toda a engine de serverless, né, teve uma aqui que a gente não comentou, que são alguns controles adicionais de login da Lambda também, para a Lambda ela estar mais aderente com OpenTelemetry, porque são coisas, Evandro, que no reInvent, a cada vez que a AWS ela está evoluindo a plataforma serverless, ela está desmistificando e melhorando essa mensagem de que serverless é uma tecnologia que ela realmente ainda está nos seus primeiros dias. Essa palavra, algumas vezes, a gente ainda está entendendo bem o que ela realmente significa, e que cada vez mais, eu sei cada vez mais que serverless não é a bala de prata para qualquer coisa, mas cada vez mais eu sei que as empresas de todo o mundo, elas estão tirando muita vantagem de ter uma diversidade, de ter o melhor dos dois mundos, de compreender essas tecnologias e começar a aplicar em alguns dos seus workloads. Então apliquem, vejam isso, porque nós estamos construindo engenharias que elas facilitam a adoção, para que você possa usar mais da nuvem, porque serverless é o discurso assim, de sustentabilidade. Isso é uma coisa que dá para linkar direto, porque é aquela coisa assim, quase pensando assim em economia colaborativa. Aqui a AWS vai fazer o máximo possível para a gente entregar o poder computacional com o melhor valor que eu posso praticar, porém aí do seu lado você tem que ter a melhor engenharia de software para usar isso daqui, para que não fique uma relação de ganha-ganha. Então eu vejo, Evandro, que isso é uma das coisas que eu mais vejo lançando ano a ano, cada vez com mensagens diferentes, apoiando estratégias diferentes, e serverless está lá, cada vez mais forte, cada vez desmistificando, trazendo cada vez mais, segurança para quem está usando e pensando mais ainda, cada vez mais no negócio. Eu gostei bastante dessa tua fala, né, sobre não ser uma bala de prata, né? Eu acho que eu tenho bem claro disso, apesar de, né, o pessoal, às vezes, por eu ser um evangelista de serverless, né, acreditar que eu defendo para qualquer solução, e acho que para mim é bem claro também isso, né? Só que, por outro lado, o extremo de não ter nada de serverless me estranha também, porque, com certeza, né, em todas as empresas, né, deve ter muitos cenários que serverless atenderia da melhor forma em termos de eficiência de custo, de performance, de sustentabilidade, inclusive. Então, gostei bastante dessa tua fala, porque eu acho que é justamente isso, é um convite mesmo para entender, né, o que é serverless, os benefícios, onde que ele funciona bem, onde que ele vai te trazer, né, o melhor resultado, e começar a aplicar, começar a sentir na pele isso, porque com certeza ele não vai resolver todos os problemas, né, do business, eventualmente, mas com certeza vários cenários ele vai ser a melhor opção. E quem não está usando está desperdiçando, né, produtividade, está desperdiçando dinheiro, eventualmente, né, que pode otimizar custo, e até, né, nessa questão de sustentabilidade, né, poderia estar contribuindo mais. Então, gostei bastante disso, né, e até compartilhando um pouquinho da minha visão também, do ano passado, né, o meu lançamento preferido foi o Snapstart, né, porque eu sou javeiro, né, então gostei bastante desse lançamento, eu que já tinha feito talks, né, sobre Java e serverless e tal, e esse ano, no ano passado não tive muitas dúvidas sobre o meu predileto, esse ano já foi mais difícil de escolher, porque tem realmente tanta coisa legal, né? A gente falou basicamente pelos que eu mais gostei, né? Esse da escala do Lambda realmente é algo que para mim é game changer, acho que é realmente algo muito legal.
mas assim como tu falou, né, do Redshift, né, esse arcabouço que foi criado, realmente incrível, né? Então esse ano bem difícil de escolher o favorito, mas se fosse sair do muro, acho que esse da escalabilidade do Lambda realmente é bem bacana, né? Esse também é o meu, tá? Com certeza. Dos de Lambda, esse é o meu. Boa. Legal. A gente já está caminhando aqui para o final, né? Um papo legal aqui, mas a gente tem que ir segmentando as coisas, né? Para a gente fechar. A gente teve, né? Eu comentei ali no comecinho, né? Um papo lá durante o Reinvent, né? A gente filosofou um pouco, né? Sobre a adoção de serverless, né? Especialmente no Brasil, na América Latina, né? Os desafios, né? E eu ainda compartilhei contigo, né, Peterson, essa minha visão de que ainda é difícil, né? Acho que até conecta com o que a gente falou aqui agora, né, de experimentar o serverless e tal, mas ainda tem muito, talvez, preconceito e algumas místicas sobre serverless que ainda é difícil de quebrar, né? E o de custo é um que para mim é um clássico, né? Quando eu falo sobre serverless, né? E até compartilhando aqui com o pessoal, né, nessa discussão, a gente falou muito, né, tu trouxe muito forte nessa provocação de que muitas vezes o problema é o mindset mesmo, né? A gente está querendo desenvolver em serverless de uma forma como a gente desenvolvia outros tipos de solução, né? E aí por isso que muitas vezes a gente compara o custo de forma errada e obviamente pode ter desvantagem, né, no uso de serverless, né? Queria ouvir um pouquinho de ti, né, sobre isso, né, que a gente conversou lá e poder compartilhar um pouco com o pessoal aqui, talvez conectando até com algumas dicas, né, práticas de como a gente usar melhor o serverless aí no dia a dia. Claro, e olha só, Evandro, dá pra gente falar extensivamente disso, mas eu vou procurar ser sucinto, tá? E tentar trazer numa essência. Veja só, primeira coisa, vamos assim, já direto assim, desmistificando. Serverless não tem problema de escala. Não tem problema de escala. Escala tão quanto ou mais do que qualquer workload Kubernetes que você tenha na AWS. Virtualmente infinito, igual um EKS tem. Por que virtualmente infinito? Virtualmente infinito, porque é a capacidade que o data center da AWS vai ter para você colocar instâncias EC2. É claro, vai chegar num certo limite que pode precisar mais, mas a gente coloca virtualmente infinito, porque a AWS tem um trabalho de engenharia para sempre tentar prever a demanda antes que você precise de toda a capacidade que a AWS tem. Então, a Lambda, os dois, assim, escalabilidade, tá? Os dois, escalabilidades, conseguem fazer semelhantes. A Lambda tendo habilidades de conseguir escalar mais rápido. Uma Lambda ela sobe mais rápido do que um pod. Porém, um pod pode tratar mais de uma request por segundo, tem multithread. Mas a coisa que muitas vezes entra numa confusão, Evandro, é o seguinte: o que muda muitas vezes, se eu vou para um lado ou vou para o outro, é o pricing. Porque a Lambda ela tem um pricing granular por request e tempo de gigabyte que você consome, com que nada mais é do que a quantidade de memória que a Lambda tem e o tempo de execution que ela está. Então é uma granularidade por request e tempo de cada request. Já um workload em EKS com EC2, por exemplo, ele te cobra valor, no final do dia você paga valor hora-máquina. Valor hora-máquina. Então são esses tipos de cobrança distintas. Então quando você chega numa quantidade de throughput, a gente pode até metrificar throughput alto e constante. Isso para qualquer coisa na AWS, tá? Não só Lambda, tá? Outros computes que são parecidos. Por exemplo, entre Kafka ou SQS, ou entre Kinesis ou SQS. É uma conta parecida também. Porque ambos, o Kafka ele vai te cobrar por cluster, hora-máquina. Então, por exemplo, se você tem lá 1000 mensagens por segundo de 1 kilobyte todo segundo do mês, todo mês do ano, 24 horas por dia, isso é estando 1000, um modelo de pricing que te cobra por request não vai ser tão eficiente de custo quanto o modelo de pricing que te cobra por valor hora de máquina. Porque você vai estar colocando mais capacidade, você vai estar pagando pelo valor hora, porque você tem uma quantidade grande de requests que, se cobrar pela quantidade de requests, vai ficar mais caro. Porém, são workloads em específico com alto throughput. Se a gente está falando assim, por exemplo, 400 TPS é alto, para a Lambda não, é eficiente de custo. 500 TPS, agora 400 TPS durando 3, 4 segundos com 2 GB de RAM, eu acho que não vai ficar tão eficiente de custo assim não.
Agora, por exemplo, 500 TPS com 256 megas, 700, 800 milissegundos, até 1 segundo, vai ficar mais eficiente de custo do que um cluster Kubernetes em 3AZs, porque a Lambda também está em 3AZs. Então, veja, são esses comparativos. E aí, antes de fazer, é um pouco difícil de chegar nesse número mesmo. Por isso que eu vejo que é muito importante ter algum workload com esse tipo, ter na empresa workloads que estão usando o Lambda, que estão usando, esse workload aqui pode ser um bom candidato, ele tem ali a sua elasticidade, ele tem uma previsibilidade alta, uma hora usa muito, outra hora não usa nada. Vamos ver, vamos fazer o nosso benchmarking, vamos entender, vamos analisar a tecnologia, vamos construir os nossos próprios números, vamos construir o nosso próprio benchmarking aqui na nossa empresa, ao invés de só olhar coisas que são externas e não compreender por completo a tecnologia. Perfeito. Isso da parte de custo. Sim, sim. Não, e tá perfeito. E aí, colocando, né, nessa conta do custo, tem todo o arcabouço, né, que os serviços, como tu mesmo falou de polling, né, ainda há pouco, né, que não está cobrado, né, no final das contas. Então, é algo que tem que botar na ponta do lápis, porque vai ter que ser comparado também com uma hora-máquina que vai estar sendo cobrado, né, para fazer um poly eventualmente, se for um desenho parecido de arquitetura, né? Então, muito legal, muito bom, Peterson, as tuas dicas aí. Eu queria trazer e compartilhar um pouquinho para o pessoal, para os nossos ouvintes, né, até um pouquinho do que foi a nossa discussão lá durante o reInvent, né? E tu acabou já, eu ia até te perguntar um pouco sobre dicas aqui, mas tu acabou até já trazendo um pouquinho. Queria pedir aí para dar uma mensagem final para o pessoal aí que está começando aí uma nova temporada e está ouvindo a gente e que está pensando em usar serverless, né? Então faz aí o teu fechamento aí do nosso episódio, por favor. O fechamento final, galera. Serverless, a mensagem final, assim, ó, coloque esses serviços que são nativos para a nuvem no seu arcabouço, no seu centro de utilidades como arquiteto. Compreenda, trabalhe para que a sua empresa também possa tirar vantagem desses serviços, porque quando esses serviços estão aderentes à sua tecnologia, o que eles entregam no final do dia é produtividade. São mais horas fazendo o que realmente importa e mais horas ali dedicando para outras coisas. Quem sabe, né? Filosofando já levando para a família, né? Olha só. Mas, e entendam também que tem também isso, né, Evandro? Serverless, usa Lambda, usa SQS, usa SNS, Event Bridge. Eu estou tendo lock-in com o provedor de nuvem. E aí, eu não vou, para não ter lock-in, eu vou gerar uma camada de abstração com muita engenharia de infraestrutura. Vejam bem, avaliem bem se essa é a verdade mesmo. Porque quantos clientes que têm uma engenharia de software que ela é pobre em relação à engenharia de infraestrutura para multi-cloud? Tem todo o Terraform, tem todo o EKS, tem toda uma engenharia de infraestrutura avançada e permite você colocar um pod de uma nuvem para outra muito fácil. Agora, a engenharia de software da aplicação é deixada de lado. A engenharia de software da aplicação, o código mesmo ali, está chamando a SDK do provedor direto. Do que adianta o teu pod consegue colocar em vários lugares? Não tem uma arquitetura hexagonal, por exemplo. Hexagonal. Então, a gente olha que quando o cliente investe em engenharia de software, ele tem uma liberdade de usar o melhor do lugar onde ele está. E essa minha aplicação, esse meu código, ela é a minha inteligência. Então, se eu estou usando uma fila aqui na AWS, eu estou usando na Azure, eu estou usando no GCP, eu vou usar o melhor que eu tenho lá. Não vou deixar de usar o melhor de medo de lock-in, porque o que realmente eu quero é a minha aplicação. Aqui, qual que é a fila que eu tenho aqui? Qual que é o tópico que eu tenho aqui? Qual que é o orquestrador? Qual que é o bus? Eu vou usar aquilo de melhor. Aí eu vou ficar construindo tudo isso para que eu não tenha lock-in para uma necessidade que um dia eu tenha que trocar de provedor, que eu nem sei se um dia chega. Então, veja só, né? Olha lá, olha bem para os princípios que foram colocados de arquitetura e de regra de negócio da empresa, de ROI mesmo, e vê se isso está alinhado com o resultado que a empresa quer entregar no final do ano. É mais uma mensagem, né, Evandro? Pode até falar Perfeito. Isso aí muito mais, né? Perfeito. Não, muito boa provocação. Acho que eu compartilho muito, né, desse pensamento, né? E, sempre muito rico conversar contigo, Peterson. Obrigado aí por topar fazer, né, esse papo aqui de abertura da temporada. Muito legal e obrigado aí por toda a parceria. Opa, Evandro, tamo junto. É uma honra, tá? Grato pelo convite. Legal, e assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português, e até o próximo episódio. Até mais.
Valeu, pessoal. Abraço.